compreendermos com mais profundidade. Bom, o que diz aqui o texto então? Verso 22, 9 diz o seguinte: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, né, que é uma região ali, uma cidade, que é Hebron, diz o texto, na terra de Canaã, ok? Ali na terra prometida, que não era deles ainda, mas no futuro iria ser. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. No versículo 19, diz o texto aqui, capítulo 23, verso 19, então diz a respeito do sepultamento. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Então, na história aqui, eu não detalhei muito, mas nós observamos aqui que Abraão ele vai comprar, né, essa terra, e nessa terra tinha então essa caverna, essa sepultura, onde nós vamos observar à frente que vários personagens vão ser sepultados. Então, guarde esse nome aqui, ó, Campo de Macpela, ok? Vários personagens vão ser sepultados neste local comprado por Abraão, nessa terra de Hebron, ok? Uma terra onde ele era peregrino, onde ele não tinha posses, mas nesse momento ele tem ali uma posse, que é essa sepultura nesse campo, ok? Vamos avançar um pouco então. Então olha aqui eu coloquei mais ou menos a cidade, né? Então ele estava ali andando, muitas andanças em várias cidades, e agora ele está nessa cidade aqui, chamada Hebron, dentro do território que hoje é Israel, ok? Vamos seguir mais um pouquinho, que agora nós temos uma questão muito interessante, que eu vou colocar para você, que talvez você já tenha ouvido, mas talvez você nunca tenha pensado na resposta. Daqui a pouquinho, olha só. No capítulo 24 agora, nós temos então um fato curioso, que é quando Abraão ele manda um de seus servos, ok? Buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Vamos observar com detalhes essa passagem. Capítulo 24, verso 67, ele vai dizer, eu acho que eu errei aqui o texto, só um minutinho, eu pus verso 67, mas não é. Deixa eu ver aqui. É o verso 3, ok? Ó, aqui é o verso 24, verso 3. Gênesis 24, verso 3 diz o seguinte: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito. E o verso 4 também. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, o que nós observamos aqui? Uma preocupação inicial do Abraão de não permitir que o seu filho Isaque casasse com pessoas daquele povo. E nós vamos observar essa preocupação praticamente em toda a Bíblia, ok? Onde Deus ele não permite, ele não deseja que haja essa mistura, ok? Com o seu povo, do seu povo com povos pagãos, povos que adoravam outros deuses. E até no Novo Testamento, né, existe aquela questão do jugo desigual. Então, qual que era a preocupação de Abraão? Era exatamente trazer essa questão da adoração de outros deuses, trazer toda essa parte cultural ruim desses povos para dentro da sua casa, do seu lar, ok? E esses povos, eles eram reconhecidamente pagãos, adoravam outros deuses, não adoravam ao Senhor. Então imagine um casamento entre um israelita que serve a Deus, que não aceitava a idolatria e muitas outras coisas, casando com alguém que aceita todas essas coisas. Então é um motivo de muita confusão. E aqui nós temos também um fator muito importante de ser observado, que é a nossa tendência para o mal, ok? Que é a nossa tendência para o mal. Então nós temos uma tendência para fazermos o que é errado, não é isso? Quando você tem, por exemplo, um filho, você nem precisa falar para ele o que é errado, ele já tem uma tendência a procurar fazer aquilo que não agrada, aquilo que é incorreto, ok?
É a tendência pecaminosa que nós herdamos lá de Adão e Eva, ok? Então, essa tendência, quando nós nos expomos ao mal, nós temos que tomar muito cuidado, ok? Porque o mal atrai muito mais. Por exemplo, eu já vi muitos casos de jovens cristãos que servem a Deus que de repente aceitaram algum namoro com pessoas que não serviam a Deus, até que serviam a religiões contrárias à palavra de Deus. E o que acontece com esse tipo de relacionamento? É muito mais fácil essa pessoa do mundo pegar essa pessoa que está ali com Deus num momento de fraqueza, né, e ir convencendo ele a virar do mundo, do que alguém que está na igreja trazer a pessoa, por causa da tendência pecaminosa. Então Abraão, ele tem essa preocupação a respeito do seu filho, e ele faz então o seu servo jurar, né? E ele busca em Deus essa viagem que esse servo iria fazer para encontrar lá nos seus parentes uma pessoa, uma moça que fosse então fiel a Deus para casar com seu filho. Mas aqui vem uma questão muito complexa, né, que muitos dos nossos tempos têm usado para embasar certos comportamentos. E essa questão é essa que eu coloquei aqui. Será que esse caso de Isaac e Rebeca, ele dá base para viver juntos sem casar? Eu vou te explicar por quê. Lá no final dessa jornada, né, do servo de Abraão, nós temos esse versículo aqui, ó, capítulo 24, verso 67, que diz o seguinte, né, depois do servo de Abraão ter ido lá e buscado a moça, ela chega então e diz o texto seguinte, Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, sua mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então, aquelas pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, pegam esse texto de forma isolada e dizem o seguinte, olha aqui, ó, aqui não foi feito nenhum casamento, ok? Ele simplesmente encontrou e já foi para a tenda, ok? E teve relações com essa moça, ok? Ela lhe foi por mulher. Então, eles pegam esse texto e argumentam que esse texto aqui mostra que casamento é uma invenção, ok? É uma invenção dos religiosos, é algo que foi colocado somente para atrapalhar e que não tem necessidade. O que basta é que um ame o outro e eles podem fazer então como Isaac e conduzir a moça, né? E ela vai ser mulher e sem problema, não precisa casar no papel, não precisa fazer nada. Mas será que isso é realmente verdadeiro? Vamos fazer uma análise mais profunda? E agora eu quero utilizar esse texto aqui justamente para te ensinar o quê? A Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto. E qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é essa época que eles estão vivendo. Essa época não é igual à nossa época. Obviamente que não tinha cartórios nessa época para lavrar, ok? Certidões de casamento. Não tinha. No entanto, nós vamos observar aqui no texto que o texto vai nos demonstrar alguns elementos que dá para a gente responder essa questão de juntar, né, de casar sem ser realmente do jeito correto perante a lei. Então, a primeira coisa que nós vamos observar, olha só, lá em Gênesis 24, 2 ao 4 e no 8 ao 9, nós vamos ver que Abraão, ele constitui o seu servo como seu procurador, ok? E o que é o procurador? É alguém que, na sua falta ou a seu mando, ele te representa com todos os poderes. Você dá os poderes para ele. Por exemplo, quando nós vamos entrar com uma ação na justiça, nós assinamos uma procuração ao nosso advogado. Para quê? Para que ele tenha poderes de agir em nosso nome. Então, Abraão chama o servo e dá a ele essa missão. Ele se torna, então, seu procurador. E qual que era a missão? Ir lá na sua parentela, ok? E achar uma esposa para o seu filho Isaac, ok?
Olá, meus queridos. Se você gostar desse estudo, se comenta aí que vamos colocar mais estudo para vocês. Mas vai depender que vocês comentem se está gostando do estudo ou não. Ali pela sua casa e pelo seu clã. E ele então manda esse servo. Então essa é a primeira coisa que já mostra para nós algo bem oficial, né, naquele momento, naquela cultura, naquele tipo de sociedade que estava ali. E aí nós observamos então que esse servo ele tem ali um encontro, né, no meio do caminho, ele ora a Deus, tem toda uma história que você pode ler. E quando ele encontra então essa moça e fica sabendo que ela era da parentela de Abraão, ele então entrega presentes e depois ele vai até a família da moça também com os presentes. E nós temos então aqui algo que era muito comum na época, que é o chamado dote, ok? Que eram presentes justamente para o casal iniciar a sua vida com certa estrutura, ok? Então a entrega de presentes, ela já demonstra o desejo de firmar, né, esse compromisso entre esses dois lados. O Abraão, que estava representado pelo seu procurador, e esse servo aqui, né, sendo o procurador, que vai até a família da moça para apresentar a proposta, ok? Observe